e encontrei a quem busquei, quem faz feliz meu coração. Tua palavra, teu corpo e sangue, o teu amor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, aconteceu que Jesus estava numa cidade e havia ali um homem leproso. Vendo Jesus, o homem caiu a seus pés e pediu: Senhor, se queres, tu tens o poder de me purificar. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fique curado. E imediatamente a lepra deixou. E Jesus recomendou-lhe para não dizer nada a ninguém. Vai te mostrar ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés, como prova de tua cura. Não obstante, sua fome ia crescendo, e numerosas multidões acorriam para ouvi-lo e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e se entregava à oração. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho, Cristo toca a ferida do sofredor e ele também toca os corpos de hoje, feridos pelas guerras, pelos preconceitos, pela indiferença. O pedido do homem doente deveria ser de todos nós. Senhor, se queres, tens o poder de me purificar. Isso está na liturgia diária, na liturgia do dia. Bom, no Evangelho de hoje, nós temos essa boa e breve reflexão. Não é preciso pensar muito para entender o que Jesus quer nos passar com esta reflexão. Nós, muitas das vezes, sofremos, desculpa, à toa. Nós, muitas das vezes, sofremos à toa. Porque nós não pedimos, de certa forma, a Deus. Nós não sabemos pedir, de certa forma, a Jesus. Por quê? Pedir não é só você querer a solução para aquele problema, mas é também um pedido para compreender o porquê daquele problema. E através daquele pedido, Deus vai mandar o entendimento para que você compreenda aquele problema e consiga ultrapassá-lo com mais facilidade. Jesus não coloca os problemas da nossa vida à toa. Deus não coloca nenhum problema na nossa vida à toa. Aliás, o desejo de Deus é que nós sejamos felizes e não soframos neste mundo. Porém, por nós termos o pecado de Adão e Eva, por nós sermos humanos, por nós estarmos na terra, nós sofremos. Jesus mesmo disse isso antes dele partir: vocês sofrerão. E eu sempre repito isso para que o evangelho tenha base. Porque a primeira base do evangelho é compreender a seguinte: do evangelho de hoje, a base é a seguinte: nós sempre sofremos. O nosso sofrimento é fértil. O nosso sofrimento deve ser fértil. Porque do nosso sofrimento deve crescer a boa esperança. Do nosso sofrimento deve crescer a boa esperança. Então, o primeiro passo é esse. Todo sofrimento deve ser fértil. Todo sofrimento deve criar frutos. A irmã que grava o Terço da Misericórdia, ela sempre diz lá no Instituto Hesed que nós devemos usar as nossas doenças, as nossas fraquezas, aquilo que nos torna pecador, tudo aquilo que é mal, nós devemos usar como trampolim para chegar em Jesus. Eu não estou falando para você se escorar no pecado, mas eu estou falando para, através do pecado, você usar uma atitude boa e chegar mais próximo de Jesus. É exatamente isso que todos nós precisamos. E desesperadamente dessa única convicção. Jesus está conosco, ele não nos abandona. Porém, muitas das vezes a gente não sabe chegar nele. Uma simples palavra: Jesus, se queres, tu tens o poder de me curar. Vejam que aí vem o segundo passo de nós entendermos. Nós precisamos de uma convicção quando nós formos falar com Jesus.
Nós precisamos falar com Jesus com convicção. Não precisa haver dúvida, precisa haver a certeza. Senhor, se queres, tens o poder de me curar. Veja a convicção que essa pessoa tinha. Vejam a forma que esse leproso tinha de convicção. Ele tinha certeza de que Jesus fazia os milagres. Ou seja, nós não podemos duvidar de Jesus. A convicção é sempre o primeiro passo para chegar em Cristo. Essa convicção que nos torna santos. Por que muitas pessoas falam, ai, hoje eu vou tentar, vou fazer um servicinho ali, para tentar perder peso, se não der certo eu vou tentar outro, se não der certo eu vou tentar outro, vou tentando até... Mas não tem essa certeza. A pessoa vai tentando e não tem a certeza de como que vai dar certo. Ou, muitas das vezes, a pessoa vai fazendo aqueles testes de igreja para tentar adaptar numa melhor. Gente, Cristo é um só. Nós devemos se adaptar com qualquer uma. Não é só com uma igreja, mas nós devemos se adaptar com qualquer uma. Por quê? Entender que não é a gente que se adapta à igreja. Não é a igreja que se adapta a gente. É a gente que se adapta à igreja. Não é a igreja que se molda aos nossos pés. É nós que moldamos o nosso pé para pôr na igreja. Senão não tem como. Senão a gente vai pedir sempre e não vai receber nada. Então o terceiro passo é isso. Compreender esta convicção. O segundo passo é isso. Compreender esta convicção para chegar em Cristo. Terceiro passo explicado no Evangelho de hoje. O retorno. Como nós devemos mostrar o milagre para os outros? Jesus disse aqui, recomendou, não digas nada a ninguém, vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela purificação o prescrito por Moisés como prova de tua cura. Caríssimos irmãos e irmãs, no quarto passo, no terceiro passo, Jesus nos ensina uma arte muito interessante. Jesus nos ensina como sermos agradecidos. Agradecer a Deus pela nossa cura. Muitas vezes a gente é mal agradecido. Deus dá tanta coisa pra gente. Oferece tanto, e mesmo assim a gente reclama. Mesmo assim a gente fica bravo, a gente murmura. Não, porque Deus não tá comigo, porque Deus não me ajuda, porque Deus não sei o quê. Para! Jesus está disposto a estar presente com você o tempo todo, senão ele não teria curado aquele leproso. O evangelho de hoje é a prova de que Deus quer estar no meio de nós. Então o terceiro passo é isso. Agradecer a Deus. Quanto mais você agradece, mais você recebe de bênçãos. Ao invés de pedir, muitas das vezes, nós devemos agradecer. Porque muitas das vezes a gente pede tanta coisa supérflua que Jesus pensa e fala, não, é mais fácil ele me agradecer do que ele pedir. Mesmo assim, Jesus dá. Porque ele é bondoso. E aí vem o quarto passo. Não obstante, a fama de Jesus só crescia. O que Jesus deve ter pensado é um pensamento que todos nós devemos ter pensado. Ao invés daquele leproso ter ficado quieto como Jesus recomendou, ele saiu abrindo a boca. Tem evangelhos de outros milagres que Jesus fez e que nós lemos ano passado, lemos até o final do ano. Evangelhos em que Jesus dizia que ele fez o milagre e a pessoa já saiu espalhando para todo mundo. O que Jesus vai fazer? Vai revogar o milagre de você? Não vai. Porque nós devemos aprender a ter um coração bondoso como Jesus. Mesmo desobedecendo a ordem dele, Jesus continua fazendo milagres na nossa vida. Mesmo errando, Jesus continua fazendo milagres na nossa vida. Então, o quarto passo é exatamente isso. Aprender a bondade. Aprender a arte do perdão. Compreendido? Vamos para a reflexão final. Primeiro passo, nós termos a certeza de que nós devemos procurar Jesus.
Nós precisamos procurar Jesus. Segundo passo, a convicção. Eu creio que se você quiser, você pode me curar. Terceiro passo, o saber do retorno. Retornar segundo Jesus mandou. E o quarto passo, o mais misericordioso, ter bondade. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.